país em ebulição política desfilou em 2015 toda a sua intolerância. Não empurra, não! A briga na rua é o espelho dos tapas no Congresso. Nas redes sociais, o discurso de ódio se espreme em poucos caracteres. Na vida real, um panelaço pode desfazer amizades e virar caso de polícia. Ele deu um murro, como se você pegasse Um cabo de vassoura. um cabo de vassoura e fizesse assim, ó, pum! É uma agressão, ele está invadindo a minha casa. Nunca na história desse país se falou tanto de política, e inflação e taxa de desemprego. Era reunião, era piquete, nós panfletávamos. A rua era o nosso palco, era o nosso palanque. Hoje em dia, não milita, Não, mas hoje em dia, eleitor do partido. Sou eleitor do partido. Defensor do partido. Defensor do partido. Ser petista e taxista hoje requer alguma paciência. 99% que entra no táxi, ele quer saber de política, ele quer falar de política. Ele quer falar que Para criticar o a governo. Dilma tá ruim, ele quer falar que a inflação tá alta, ele quer falar que... ele quer meter o pau no governo. De qualquer maneira, ele quer meter o pau no governo. Paulo César diz que nunca partiu para agressão física, mas bate-boca já teve. Outro dia desse chegou uma pessoa aqui dentro do carro que falou logo: tem que acabar com esse Bolsa Família urgente. É a primeira providência, tem que acabar com o Bolsa Família. Eu falei, pô, tu quer que as pessoas voltem a passar fome como passaram? Não, mas eles têm mais é que trabalhar. Eu falei, justamente. Eles têm que trabalhar, eu também concordo. Mas enquanto não tem emprego, tem que ter Bolsa Família. Você é o tipo da pessoa que fica puxando esse assunto Não, política? eu não puxo. Eu não puxo assunto com ninguém. E se eu abrir a boca pra falar bem do PT, pro cara que tá entrando no carro, ele pode parar o carro. Ele, para aí que eu vou descer. E eu vou perder a corrida. Se qualquer dia desses o Sandro pegar o táxi de Paulo César, pode dar problema. Ele mandou fazer 20 camisas com essa frase. Os seguidores do PT acreditam no que o Lula diz, no que a Dilma diz, sem reivindicar, sem dizer o seguinte: será que isso está certo ou está errado? Não, simplesmente porque está sendo dito por eles. Só tem bandido no PT? Quem que você pode, dentro do PT, que você pode dizer que não, esse cara é um cara sério? Eduardo Suplicy, por exemplo, na minha opinião. E ele é um cara que só vai a favor de tudo que acontece no PT. Algumas pessoas me perguntam: mas você está no Partido dos Trabalhadores e com tantos problemas, você não quer sair do partido? Por que você não sai como a Marta, por exemplo, saiu? Numa grande organização, se alguns cometem erros tão graves, constitui a minha responsabilidade, meu dever, procurar prevenir e corrigir estes erros. Depois de 23 anos como senador do PT, Eduardo Suplicy não se reelegeu, mas foi vítima de um dos casos mais marcantes de intolerância política este ano. Foi numa livraria de São Paulo durante um compromisso oficial. Chora petista, bolivariano, a roubalheira do PT tá acabando. Aquelas pessoas bradando palavras agressivas, ofensas, eu tenho a certeza que são pessoas que não estão sabendo bem o que fazem e o que dizem. Não empurra, não! Ele me empurrou! Deixa de ser palhaço! Não, toca nela. Não toca nela. Vocês viram? Não toca nela. Mas não me importo. Vou me importar com pessoas analfabetas políticas, verdadeiras analfabetas políticas. É importante nós nos conhecermos melhor, sabermos por que temos divergências e trocarmos ideias, às vezes até de maneira apaixonada, mas isto não precisa ser transformado em xingamentos, em ofensas e muito menos em
ações de violência física. Não vamos falar com esse papo, porra. O PT é bandido. Mas a gente aqui não é. A gente aqui não é. Eu acho que o PSDB é bandido. Eu não um partido, mas o PT é bandido. Eu não vou um partido. Quem apoia o PT? Quem apoia o PT? Quem quer? É o petista. É o merda. Todo mundo era fã do Chico. Todo mundo era seu fã, Chico. O sistema político brasileiro é muito fragmentado. Nós temos mais de 35 partidos e, em geral, os brasileiros não se identificam muito com uma sigla, com uma ideologia. Tudo isso tem contribuído para que o clima no Brasil fique muito amargo, inclusive com vários episódios de violência física, né, de confronto de rua. E esse tem sido o clima em alguns dos últimos protestos. Brigo não, mas eu tô tolerância zero. Quem defende ladrão, você não briga, mas você se afasta. É muito difícil você conversar com quem não quer ouvir, né? Com quem não quer ver. Para mim é como se fosse uma paixão, né? A pessoa apaixonada não vê os defeitos, entendeu? Você chegou a deletar alguém das redes sociais por causa disso? Os meus amigos eu cortei. Deixo só alguns que são mais ou menos, entendeu? Porque é até bom você poder... São pessoas acessíveis, você consegue falar alguma coisa. Qual você acha que é o limite entre manifestação democrática e intolerância política? Acho que é o respeito, né? Eu acho que é cada um respeitar a praia do outro, saber discutir, saber argumentar, sem violência não só física, como também verbal. Acho que esse é o limite da cidadania. Muitas vezes a imprensa também acaba sendo hostilizada, tanto por gente contra quanto a favor do governo. Um dos grandes desafios que a imprensa brasileira tem hoje é como que ela pode se transformar para se tornar mais plural e representativa dessas várias correntes da opinião pública brasileira. E é claro que há muitas pessoas no Brasil, à direita e à esquerda, que estão fora desse discurso relativamente centrista e que se sentem muito abandonados por essa imprensa, não se sentem representados por esse tipo de debate que ocorre na mídia e que têm recorrido às redes sociais e à internet de maneira geral como uma tentativa de se fazer ouvir e de ter acesso a um tipo de discussão mais próximo das suas visões ideológicas. Eu acho que as redes sociais têm um papel super importante porque ela é uma espécie de capilaridade dessa soberania em termos de mídia. Ela é a capilaridade, as pessoas falando entre elas, certo? Agora, as redes sociais sofrem de um problema, justamente porque todo mundo pode falar e não tem nenhuma credibilidade. A credibilidade está incrivelmente relacionada à restrição do que pode falar e do que não pode falar. Quer dizer, a credibilidade está associada às mídias clássicas e não à mídia social. A mídia social não tem credibilidade nenhuma. Quem tem credibilidade são os grandes canais de televisão, os grandes jornais, as grandes revistas e as grandes rádios. Ou seja, a credibilidade ainda é um objeto profissional. Em geral, os partidos, grandes ou pequenos, não têm conseguido captar o sentimento da população. O quadro partidário brasileiro hoje é muito confuso, né? Mas nós podemos observar algumas tendências principais, né? Primeiro, claro, é uma crise muito grande dentro do PT. Depois há o peso dos escândalos de corrupção, tanto o Mensalão, que já vem aí de mais de 10 anos, quanto a Lava Jato e a Petrobras. Essa fragilidade do PT não está significando automaticamente um fortalecimento do PSDB. Eu vejo o PSDB hoje dividido em facções bastante divergentes entre si. Isso contribui para um cenário de bastante confusão, né, de bastante falta de clareza, né, que torna toda essa conversa bem mais difícil, né? E, por outro lado, nós temos o PMDB, que foi o partido-chave na transição brasileira para a democracia, mudando para algo muito diferente do que ele representou há 30 anos atrás. Essa enorme fragmentação de siglas e de pequenos partidos não tem conseguido dar conta de canalizar as demandas e a raiva desse eleitorado, desses ativistas. Passa também esse sistema de anomia e de crise pela despolitização da política. O que a gente ouve frequentemente na Câmara dos Deputados do Brasil é: você está politizando a questão, você está ideologizando isso. Ou seja, há também uma miséria teórica e intelectual muito forte no Brasil. Já tivemos tempos melhores.
O PSOL do deputado Chico Alencar foi fundado em 2004 por dissidentes do PT que queriam se colocar mais à esquerda. Mas uma representante do partido escorregou feio. Foi a ex-candidata à prefeitura de São Lourenço, em Minas Gerais, Selene Araújo, que hostilizou o ex-senador Eduardo Suplicy na livraria de São Paulo. Acabou expulsa do PSOL. Conhecido por posições radicais à direita, o deputado federal Jair Bolsonaro é criticado constantemente em debates sobre intolerância por declarações como essas. Não venha com essa sacanagem pro meu neto na escola, que o bicho vai pegar e não vai ser na lei, não. A gente cansou de ficar ouvindo esse cara instigando opressão contra a mulher. Quem esteve aqui hoje pôde ouvir da boca dele aquilo que ele pensa e concordar ou discordar. Né? E aquilo... Você concorda? Concordo em boa parte. Eu não sou petista, estou longe, eu estou defendendo a minha causa, a causa das mulheres, a causa de todo mundo que é oprimido na sociedade. Os grandes temas ideológicos no Congresso brasileiro de hoje, sobretudo essa legislatura que foi eleita em 2014, atravessam as linhas partidárias e se organizam muito mais em termos das bancadas. A bancada da bala, a bancada religiosa, sobretudo evangélica, mas não só evangélica, a bancada do agronegócio. É um tipo de representação confusa que coloca muitas vezes parlamentares de partidos de esquerda defendendo causas que são causas da direita, né? Então é um cenário, um labirinto ideológico difícil de navegar para o eleitor, difícil de colocar esse parlamentar para prestar conta do seu voto, das suas posições, né? E ao mesmo tempo essas bancadas suprapartidárias estão ganhando força justamente pela fragilidade dos partidos políticos. A escalada da polarização política no país começou nas manifestações de 2013 e se acentuou nas eleições do ano passado. Deixei de ter amizade com determinadas pessoas, porque eu colocava sempre as coisas a favor da Dilma e eles colocavam a favor do resto. E muita gente me excluiu por esse fato, que é lamentável, né? Existe intolerância política. Existe 24 horas por dia, 365 dias por ano. Nós somos iguais e vocês vão ter que nos engolir. Vão aturar o povo no poder. A população está se manifestando de uma forma adequada ou não, é uma pergunta que devolve ao povo o problema. Não é? Na verdade, a grande pergunta é essa. Houve alguma resposta decente do sistema político em 2013? Não. Houve alguma resposta decente do sistema político em 2015? Não. Depois dizem que estamos nervosos. Mas nós estamos até muito calmos para a gravidade da situação. Nessa casa em Nilópolis, na Baixada Fluminense, falar de política mexe com os nervos da família. Quais são as diferenças políticas de vocês hoje? Os dois são de esquerda? Não, eu sou de esquerda, ele é apolítico. Militante do PCdoB, quando tinha seus 20 e poucos, ao longo dos anos José foi se afastando das ruas e da esquerda. O tempo foi passando, eu vendo que as coisas politicamente demoravam muito para se concretizar as coisas. Havia muita promessa e na hora de concretizar demorava. Tá certo que o país evoluiu um pouco, mas eu acho que muito lentamente. Na última eleição, já com 60 anos, para surpresa da família, foi de Aécio no segundo turno. A filha, que herdou o esquerdismo do pai, ficou decepcionada. Decepcionada com o fato de que eu tendo os reflexos de uma militância de esquerda, o cara me votar no PSDB, vendo o governo inteiro do Fernando Henrique. Aqueles adesivos você colocou onde, Isabela? Porta no seu quarto, né? Na verdade, eu botei só pro segundo turno da Dilma, que eu votei nela no segundo turno, porque a segunda opção era inviável, que era o Aécio, né, candidato do PSDB. E aí rolou-se uma guerra política aqui em casa, absurda, tanto no primeiro como no segundo turno, da gente gritar dentro de casa e a sua candidata não vale nada e o meu candidato é melhor do que o seu, nesse nível. Isabela tem 25 anos e é testemunha de uma geração que está saindo do armário politicamente. Também eu descobrindo amigos que eu achava que não seriam tão conservadores politicamente como eu tenho visto agora.
confesso que já me desfiz de muita amizade por causa disso. É errado da minha parte? Talvez. Mas eu me sinto um pouco mais confortável sabendo que eu não tenho um amigo que volta no Bolsonaro. Não dá, amigo. Tem muita gente que está saindo do armário falando que pensa, porque, de novo, descobriu que uma certa percepção política de mundo afeta a vida dela. Eu acho que tem uma tendência, um acirramento disso. Na medida que as pessoas buscam mais informação, elas se tornam mais intolerantes. No sentido de que eu sei o que eu quero e você pensa diferente de mim, e é por causa de você que eu estou sofrendo o que eu sofro, então há uma tendência a você ter mais um conflito. A gente está acampado aí com o objetivo de pressionar a Câmara dos Deputados a acolher o pedido de impeachment, levar à frente o pedido de impeachment. Primeiro porque ela cometeu crime suficiente para que seja punida, para que sofra o impeachment, né? As pedaladas fiscais que foram cometidas não só em mandatos anteriores, mas já nesse mandato, já nesse ano. E também pelo fato de que, ainda que ela tivesse a convicção para fazer as reformas estruturantes que o país precisa, ela não teria poder político para isso. Eu vou terminar dizendo isso. É importante a gente não queimar etapa, veja. A expectativa desse congresso é de fortalecimento, de conquistas e de engajamento mesmo. Mostrar para a juventude que a juventude pode fazer a diferença, sim, e que a gente apoia assim, a esquerda e que a juventude sim, pode fazer a diferença. Na casa de Nilópolis, pai e filha dizem que melhoraram de vida no início do governo do PT. Há 10 anos, a casa ganhou um andar e 3 novos cômodos. Mas em 2015, tudo mudou. A diarista, os almoços fora de casa e até os planos de saúde tiveram que ser cortados. A casa com piscina está rachada politicamente, mas o clima é de respeito e diálogo. Foi o que faltou em São Paulo durante um panelaço este ano, que acabou com a amizade entre vizinhos deste prédio. Ele mora aqui embaixo. Ele gritou, sei lá, viu quantos minutos, mas com um ódio. E como você via que ele gritava para nós, né? Petistas, filhos da puta, corruptos. O que ele sabe da nossa vida? Quer dizer, você está desrespeitando 54 milhões de pessoas. Ele está xingando os eleitores? Valquíria já foi filiada ao PT. Quando colou o adesivo da Dilma no carro, o vizinho reagiu. O carro dele estaciona do lado do meu. E ele age como se fosse uma criança. Ele põe do lado de dentro do carro dele assim, fora comunistas, petistas corruptos. Virados para nós. Ele se acha nesse direito de insultar os seus vizinhos. Quem é que deu esse direito a ele? Isso não é democrático. Insultar as pessoas não é democrático. Divergir não é insultar. Com Dilma reeleita, o clima entre eles piorou. Ele virou para o meu marido e disse, fora, PT! Aí meu marido disse, o senhor me respeite. Eu não falo com o senhor. Nós não falamos com gente assim. O ódio político é aquilo, qualquer ódio. Ele cega a pessoa para a razão, para o argumento, para o debate. Ele cega. Nós tentamos dar voz ao morador, mas ele não teve interesse em nos receber para uma entrevista. Então, a gente vai ficar com a versão da Valquíria do que aconteceu nesse episódio. Esse momento de julgamento público do governo é ainda mais forte nas redes sociais. Se todo mundo tem alguma coisa para falar, aqui fala-se o tempo inteiro. Debochando, discutindo, tentando diálogo, xingando ou só curtindo. Golpista, coxinha, petralha. Como o brasileiro é burro, diz o brasileiro nas redes sociais. O lado positivo que eu acho é que a democracia ela tem que ser um pouco tagarela. Porque a ideia da democracia é que a soberania é popular e, portanto, existe de alguma forma a necessidade que as pessoas tenham opiniões, mesmo que algumas eu ache uma besteira ou alguém ache que as minhas são uma besteira, é necessário que você tenha opinião. Quando essa questão do discurso está muito raso, é uma questão que tem que ser colocada no âmbito da política. Não estão surgindo alternativas políticas de debate. A população sozinha dificilmente vai encontrar aquelas alternativas de condução do país. Existem pessoas profissionais que ganham para isso, que dedicaram sua vida a isso, que estudam o assunto e são incapazes de dizer vamos para esse lado, vamos para o outro lado. Então, evidentemente que a discussão fica num nível um pouco mais baixo.
pega pro lado das pernas. Pronto. Porcentagem que fica expressa! Apaixonada, mas isto não precisa ser transformado em xingamentos, em ofensas e muito menos em ações de violência física. Não vamos parar com esse papo, pô. O PT é bandido. A gente aqui não é. A gente aqui não é. Eu acho que o PSDB é bandido. Eu não vou dizer nenhum partido, mas o PT é bandido. Eu não vou um partido. Quem apoia o PT? Quem apoia o PT? Quem quer? É o quê? É um petista. É um merda. Todo mundo era fã do Chico. Todo mundo era seu fã, Chico. O sistema político brasileiro é muito fragmentado. Nós temos mais de 35 partidos. E, em geral, os brasileiros não se identificam muito com uma sigla, com uma ideologia. Tudo isso tem contribuído para que o clima no Brasil fique muito amargo, inclusive com vários episódios de violência física, né, de confronto de rua. E esse tem sido o clima em alguns dos últimos protestos. Brigo não, mas eu tô tolerância zero. Quem defende ladrão, você não briga, mas você se afasta. É muito difícil você conversar com quem não quer ouvir, né? Com quem não quer ver. Para mim é como se fosse uma paixão, né? A pessoa apaixonada não vê os defeitos, entendeu? Você chegou a deletar alguém das redes sociais por causa disso? Os meus amigos eu cortei. Deixo só alguns que são mais ou menos, entendeu? Porque é até bom você poder... São pessoas acessíveis, você consegue falar alguma coisa. Qual você acha que é o limite entre manifestação democrática e intolerância política? Acho que é o respeito, né? A inflação tá alta, ele quer falar que... quer meter o pau no governo. De qualquer maneira, ele quer meter o pau no governo. Paulo César diz que nunca partiu para agressão física, mas bate-boca já teve. Outro dia desse chegou uma pessoa aqui dentro do carro que falou logo: tem que acabar com esse Bolsa Família urgente. A primeira providência tem que acabar com o Bolsa Família. Eu falei, pô, tu quer que as pessoas voltem a passar fome como passaram? Não, mas eles têm mais é que trabalhar. Eu falei, justamente. Eles têm que trabalhar, eu também concordo. Mas enquanto não tem emprego, tem que ter Bolsa Família. Você é o tipo da pessoa que fica puxando esse assunto político? Não, eu não puxo. Eu não puxo assunto com ninguém. Se eu abrir a boca pra falar bem do PT, o cara que tá entrando no carro, ele pode parar o carro. Ele, para aí que eu vou descer. E eu vou perder a corrida. Se qualquer dia desses o Sandro pegar o táxi de Paulo César, pode dar problema. Ele mandou fazer 20 camisas com essa frase. Os seguidores do PT acreditam no que o Lula diz, no que a Dilma diz, sem reivindicar, sem dizer o seguinte: será que isso está certo ou está errado? Não, simplesmente porque está sendo dito por eles. Só tem bandido no PT? Quem que você pode, dentro do PT, que você pode dizer que não, esse cara é um cara sério? Eduardo Suplicy, por exemplo, na minha opinião. E ele é um cara que só vai a favor de tudo que acontece no PT. Algumas pessoas me perguntam: mas você está no Partido dos Trabalhadores e com tantos problemas? Eu acho que é cada um respeitar a praia do outro, saber discutir, saber argumentar, sem violência não só física, como também verbal. Acho que esse é o limite da cidadania. Muitas vezes a imprensa também acaba sendo hostilizada, tanto por gente contra quanto a favor do governo. Um dos grandes desafios que a imprensa brasileira tem hoje é como que ela pode se transformar para se tornar mais plural e representativa dessas várias correntes da opinião pública brasileira. E é claro que há muitas pessoas no Brasil, à direita e à esquerda, que estão fora desse discurso relativamente centrista e que se sentem muito abandonados por essa imprensa, não se sentem representados por esse tipo de debate que ocorre na mídia e que têm recorrido às redes sociais e à internet, de maneira geral, como uma tentativa de se fazer ouvir e de ter acesso a um tipo de discussão mais próximo das suas visões ideológicas. Eu acho que as redes sociais têm um papel super importante porque ela é uma espécie de capilaridade dessa soberania em termos de mídia. Ela é a capilaridade, as pessoas falando entre elas, certo?
Agora, as redes sociais sofrem de um problema, justamente porque todo mundo pode falar e não tem nenhuma credibilidade. A credibilidade está incrivelmente relacionada à restrição do que pode falar e do que não pode falar. Quer dizer, a credibilidade está associada às mídias clássicas e não à mídia social. A mídia social não tem credibilidade nenhuma. Quem tem credibilidade são os grandes canais de televisão, os grandes jornais, as grandes revistas e as grandes rádios. Ou seja, a credibilidade ainda é um objeto profissional. Você não quer sair do partido? Por que você não sai como a Marta, por exemplo, saiu? Numa grande organização, se alguns cometem erros tão graves, constitui a minha responsabilidade, meu dever, procurar prevenir e corrigir estes erros. Depois de 23 anos como senador do PT, Eduardo Suplicy não se reelegeu, mas foi vítima de um dos casos mais marcantes de intolerância política este ano. Foi numa livraria de São Paulo durante um compromisso oficial. Chora petista, bolivariano, a roubalheira do PT tá acabando. Aquelas pessoas bradando palavras agressivas, ofensas, eu tenho a certeza que são pessoas que não estão sabendo bem o que fazem e o que dizem. Não empurra, não! Ele me empurrou! Deixa de ser palhaço! Não, toca nela! Não toca nela! Não toca nela! Pra te dar um soco, mas não me importa. Vou me importar com pessoas analfabetas políticas, verdadeiras analfabetas políticas. É importante nós nos conhecermos melhor, sabermos por que temos divergências e trocarmos ideias, às vezes até de maneira O país em ebulição política desfilou em 2015 toda a sua intolerância. Não empurra, não! A briga na rua é o espelho dos tapas no Congresso. Nas redes sociais, o discurso de ódio se espreme em poucos caracteres. Na vida real, um panelaço pode desfazer amizades e virar caso de polícia. Ele deu um murro, como se você pegasse um cabo de vassoura. Um cabo de vassoura e fizesse assim, ó, pum! É uma agressão, ele está invadindo a minha casa. Nunca na história desse país se falou tanto de política, e inflação e taxa de desemprego. Era reunião, era piquete, nós panfletávamos. A rua era o nosso palco, era o nosso palanque. Hoje em dia, não milita, não, mas hoje em dia, é eleitor do partido. Sou eleitor do partido. Defensor do partido. Defensor do partido. Ser petista e taxista hoje requer alguma paciência. 99% que entra no táxi, ele quer saber de política, ele quer falar de política. Ele quer falar que... Para criticar o governo. A Dilma tá ruim, ele quer falar que